Fala pessoal, Evandro Reinert aqui para mais um vídeo de NCG CAN e hoje vamos falar de automação de programação CAN, e mais especificamente automação de usinagem de eletrodos. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como que funciona a automação da programação CAN de eletrodos e também falar um pouquinho de uma estratégia de usinagem para aumento de produtividade, onde você vai utilizar um pallet como este para trabalhar com até 16 eletrodos ao mesmo tempo e fazer a usinagem dos 16 eletrodos simultaneamente. Bom, para começar então, eu vou adicionar aqui 16 eletrodos com formatos aleatórios, todos bem distintos, para a gente preencher essa placa aqui com eletrodos para posteriormente fazer a aplicação do template de usinagem. Então aqui como que funciona? Eu vou inserir aqui os 16 eletrodos. Aqui eu tenho a descrição das colunas dos eletrodos e aqui o número das linhas. Por exemplo, aqui eu vou inserir um eletrodo nesse ponto no A1. Então eu vou vir aqui A1 e vou adicionar aqui a minha geometria. Vou vir aqui nos eletrodos de teste que eu separei. Tenho aqui 16 eletrodos. Vou adicionar o eletrodo 10 aqui no A1. Então ele já veio aqui para o ponto correto e já trouxe aqui também o estoque do material bruto para essa geometria. Ele já criou automaticamente. Agora eu vou inserir aqui o B1. Então eu vou vir aqui um B e adicionar o eletrodo seguinte, eletrodo 11. Então ele já trouxe aqui para mim a outra geometria do outro eletrodo. E automaticamente já gerou também aqui o estoque do material bruto para esse eletrodo. Agora eu vou adicionar aqui todos os outros eletrodos e depois vou mostrar como aplicar aqui o nosso template de programação de eletrodos. Bom, aqui eu já adicionei todos os eletrodos, preenchi toda a placa com eletrodos bem variados, formatos bem variados. E automaticamente, ao inserir os eletrodos, ele vai unir aqui na minha geometria e também criar automaticamente o estoque de usinagem. Ele vai ter aqui, a partir da geometria, ele vai criar um bloco bruto de todos os eletrodos, representando o material bruto para a gente fazer as usinagens de desbaste. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou importar o meu template de usinagem para fazer a usinagem desse pallet completo. Então eu vou selecionar aqui a minha geometria e vou importar a minha macro, que é o meu template de usinagem. Está aqui a minha macro, meu template de usinagem. Agora eu vou executar ele aqui. Ele vai trazer aqui para mim todas as estratégias pré-definidas que eu gerei para fazer uma usinagem de eletrodo. E ele vai executar em cima de todos os eletrodos ao mesmo tempo. Eu separei aqui em pastas. A primeira pasta é o desbaste, depois o acabamento de topo, e depois eu tenho aqui duas opções de acabamento de contorno. Para quem não conhece de usinagem de eletrodos, principalmente na usinagem de grafite, o ideal é você acabar o topo antes de fazer o contorno. Por exemplo, aqui nesse eletrodo de aleta, você faz todo o desbaste, deixando um sorometal de meio milímetro, por exemplo. Depois você faz o acabamento do topo da aleta, para depois então fazer o acabamento do contorno, para evitar lascas do grafite, para evitar que tenha alguns defeitos no seu eletrodo. Então por isso que é feita a programação dessa forma. É feito o desbaste, o acabamento de topo, de todas as aletas, todos os detalhes dos eletrodos, e por último o acabamento do contorno. Então qual que é o primeiro passo agora? Eu trouxe aqui todas as estratégias através do meu template. Ele já pegou aqui a geometria de usinagem e colocou aqui dentro dessa geometria do cálculo. E agora o que eu preciso fazer aqui é indicar para as estratégias qual que é a minha referência de usinagem, que é esse estoque aqui que ele gerou automaticamente quando eu inseri os eletrodos na placa. Então eu vou jogar esse cara aqui dentro. Estoque de usinagem, que é o mesmo desse ali em cima. Agora ele vai calcular todas as estratégias com base nesse estoque, com essa referência. Agora que eu indiquei a referência de desbaste,
a minha estratégia de desbaste foi calculada. Então eu tenho aqui o desbaste de toda a placa com base nessa referência de usinagem. Então ele fez todos os desbastes de uma única só vez, uma única estratégia. E aqui já na sequência ele fez um pré-acabamento nos planos dos eletrodos. Então aqui já vai ter uma demonstração com o desenho em bloco como que ficou esses desbastes rodando nos eletrodos. Então vão ficar todos dessa forma, todos desbastados com meio milímetro de sobremetal. E agora a próxima etapa é acabar o topo dos eletrodos. E para isso eu vou selecionar as faces que eu desejo usinar, as faces do topo do eletrodo. Então eu vou selecionar aqui as faces que eu quero fazer o acabamento de topo. Vou selecionar todas as faces desse eletrodo. E agora vou fazer o mesmo aqui com os outros eletrodos. Vou selecionar as faces de topo para fazer o acabamento desse topo dos eletrodos. Bom, agora a partir de todas as faces selecionadas, todas as faces do topo que eu quero usinar, que eu quero acabar primeiro, eu vou dar um comando para separar essas faces, que é o nível de geometria. E agora essas faces separadas, eu vou vir aqui no acabamento de topo e vou inserir aqui as faces do topo. Então, vou entrar aqui com minhas faces do topo. Vou selecionar aqui essa mesma face que eu acabei de criar, 131, que são as faces do topo. E vou dar um OK. Agora ele vai calcular todas as estratégias de redesbaste e acabamento do topo a partir dessas faces selecionadas. Ele fez aqui um redesbaste nas regiões planas. Tem mais 2 pontos planos aqui. E mais esse outro ponto aqui. Ele fez um redesbaste e já o acabamento na sequência desses pontos planos, com base no desenho de bloco deixado pelo desbaste. Então ele utilizou essa referência do desbaste para fazer o cálculo dessas próximas estratégias de acabamento de topo. Então ele fez esse desbaste e acabamento no topo. Depois, na sequência, ele fez um redesbaste em toda a região do topo das aletas, uma ferramenta diâmetro de 6 raio.5. Então ele fez um pré em toda essa região, deixando o sobremetal mais uniforme, um sobremetal que uma ferramenta de acabamento possa entrar na sequência para acabar essa região. E depois, na sequência, ele fez com uma esférica de 4 aqui umas reduções em algumas regiões onde a 6 raio.5 não consegue alcançar, umas regiões pequenas, alguns pontos do topo do eletrodo. Aqui também alguns pontos. Aqui também nessa região. E também aqui nessa região onde uma ferramenta de 6 raio.5 não conseguiria entrar. E depois, na sequência, um acabamento no topo de todos os eletrodos, inclusive nessas aletas, um acabamento 3D. Com os programas deixando o sobremetal uniforme, os programas anteriores, essa ferramenta de acabamento consegue acabar toda a região sem ter nenhum problema. Então, com todo o topo acabado, agora ele vai fazer as reduções de raio. Aqui agora com uma esférica de 2 fazendo um redesbaste também em alguns pontos onde a esférica de 4 não conseguiu acabar. Aqui mais alguns pontos, lá também. E depois na sequência uma redução de raio de acabamento, também nessas regiões onde a esférica de 4 deixou algum material. E por último, tem aqui também uma redução de raio com uma esférica de 1. Em alguns poucos pontos, onde ficou ainda algum material, algum raio de canto pequeno, a esférica de 1 entrou para fazer o acabamento nessas regiões. E aqui você vai ter um desenho de bloco mostrando o desbaste mais o acabamento de topo. Então você vai conseguir visualizar como que está ficando o seu eletrodo. Todo o eletrodo desbastado e somente a região do topo está acabada de todos os eletrodos.
inclusive dessas aletas. E agora, o próximo passo é escolher uma das estratégias de acabamento de contorno para finalizar a usinagem desse pallet com 16 eletrodos. Então, partindo agora para a próxima etapa, temos aqui duas opções de acabamento, com fresa de topo reto de 6, raio 0.5 e uma outra opção com uma 8, raio de 1. Como nesse caso aqui os eletrodos são relativamente baixos, com 40 milímetros de altura, eu vou pegar esse exemplo aqui da 6, raio 0.5. Então aqui automaticamente ele já gerou estratégias de contorno em todos os eletrodos. E nessas regiões onde eu selecionei anteriormente para fazer o acabamento do topo, ele já vai gerar uma face de proteção automaticamente para que a minha estratégia de acabamento de contorno não passe novamente aqui em cima e não acabe marcando aqui o meu eletrodo ou acabe lascando essas arestas. Então toda essa região onde eu selecionei para fazer o acabamento de topo anteriormente, agora estão protegidas por uma face auxiliar, para evitar qualquer lasca, qualquer trinca no eletrodo. Então aqui tem uma estratégia de contorno que faz todo o contorno dos eletrodos e mais uma referenciazinha aqui no box, para eu conseguir conferir posteriormente o gap, se eu quiser conferir através de um paquímetro. E também serve como uma referência para alinhamento e centragem para algumas erosões onde não tem nenhum sistema de fixação rápido do eletrodo, nenhum sistema de zero point. E aqui na sequência ele vai fazer um acabamento dos planos, vai acabar todos os planos dos eletrodos. E depois vai fazer também alguns planos remanescentes, algumas regiões onde ficou algum excesso de material, que não passou nenhum acabamento de plano, nenhum acabamento de contorno, conseguiu acabar. Ele vai fazer aqui um acabamento dessas regiões remanescentes. E depois, por último, ele vai fazer um passo de contorno 3D em regiões onde tinha ainda alguma crista, algum excesso de material, algo que não estava acabado, como por exemplo nesses raios do topo, não tinha nenhuma estratégia que acabava em específico esses raios aqui. Então, essa última estratégia aqui, ela vai buscar regiões que não foram usinadas e vai fazer um acabamento 3D. São regiões que já tem pouco material remanescente, porque já passou o acabamento de contorno por basicamente todos os eletrodos. Então, ele vai buscar essas regiões e fazer o acabamento. E aqui você consegue visualizar o desbaste mais o acabamento de topo, que foi feito anteriormente, que são as estratégias aqui nessa pasta. E agora o acabamento com a 6 raio 0.5. Então, clicando aqui, você consegue visualizar como que estão os eletrodos nesse momento, com todas as usinagens já geradas. Então, perceba que está tudo acabado, tudo 100% usinado e com a referência aqui embaixo. Então, tá aí todos os eletrodos prontos para fazer a erosão. Então, como nesse caso aqui a gente vai utilizar 6 raio 0.5, a 8 raio 1 a gente pode eliminar. E por último, tem uma estratégia aqui de acabamento do box, acabando o restante do box, essa parte de baixo. Então, com poucos cliques, com algumas seleções de faces, algumas seleções de itens, eu fiz toda a programação CAM de 16 eletrodos, o que vai gerar várias horas de usinagem, que eu posso colocar em uma máquina para rodar desassistido numa madrugada, no final de semana, e aproveitar todo o tempo que a máquina estaria parada. Se você for trabalhar apenas com um eletrodo, você vai conseguir rodar por 1 ou 2 horas e a máquina vai parar posteriormente. Agora, com uma usinagem com pallet, igual essa com 16 eletrodos simultâneos, você pode rodar a máquina por 10, 15 horas sem a necessidade de intervenção de algum operador para fazer alguma troca de eletrodo ou troca de ferramenta. Então é bem interessante, tem um grande aumento de produtividade trabalhando com esse tipo de usinagem agrupada, trabalhando com eletrodos usinados simultaneamente numa placa igual a essa. E agora eu vou mostrar como que funciona a edição, a transformação do gap dos eletrodos. Bom, o gap, para quem não sabe, é uma diminuição no dimensional do seu eletrodo que você deve fazer para compensar o arco elétrico da eletroerosão para evitar que a sua erosão acabe removendo mais material do que realmente deveria.
Então, para fazer uma usinagem de uma letra como essa, por exemplo, você tem que diminuir a espessura da letra para que quando for erosionada, a sua letra fique com a dimensão que realmente deve ficar. E para cada operação, você precisa fazer uma correção dimensional do eletrodo de um valor diferente. Por exemplo, para um eletrodo de desbaste, você pode trabalhar com um gap de 0,3 milímetros, onde ele vai reduzir 0,3 milímetros na dimensão total, na espessura total dessa letra. E se você for fazer um eletrodo para acabamento, você tem que trabalhar com, por exemplo, um gap de 0,1 milímetro para fazer um acabamento fino, onde o arco elétrico é um pouco menor. Então você tem que trabalhar com essas variações de dimensão para processos específicos de eletroerosão. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer essa correção desse gap alterando um parâmetro que está atrelado a todas as estratégias que eu criei nesse template. Então, se você verificar aqui as ferramentas, eu tenho aqui agora o diâmetro nominal das ferramentas, diâmetro 16, com raio de canto 1.2, e aqui eu tenho ferramentas no diâmetro de 6, com raio de canto 1.5 e esférica de 4. E agora eu vou alterar o parâmetro para fazer a correção dimensional. Então, eu vou vir aqui em pré-definições e vou alterar aqui o meu parâmetro do gap. Eu vou pôr aqui, por exemplo, 0,3 milímetros. Dessa forma, ele vai fazer correção dimensional de todas as estratégias, alterando o diâmetro da ferramenta para deixar o meu eletrodo menor, para evitar que esse eletrodo remova mais material do que deve remover na minha peça erosionada. Então, eu cliquei aqui, alterei o gap, vou dar um OK aqui, e agora eu vou atualizar essas estratégias. Vou dar um comando propriedades para recalcular novamente com esse novo gap. Assim como eu estou atualizando as estratégias de usinagem, eu poderia, por exemplo, ao invés de atualizar, fazer uma cópia com outro gap. Então perceba que aqui ele atualizou todas as estratégias de usinagem, alterando o diâmetro da ferramenta, diminuindo 0,3 milímetros de cada ferramenta. Dessa forma, ao você utilizar uma ferramenta de 6 raio 0,5 nessa estratégia de usinagem, ele vai deixar o seu eletrodo com dimensional total 3 décimos menor, compensando esse gap que a gente ajustou no parâmetro. Então ele calculou aqui todas as estratégias novamente, desde o desbaste até o acabamento de planos, o acabamento do topo, também aqui as estratégias de redesbaste de topo. Todas as estratégias foram todas compensadas com esse gap de 0,3. Inclusive aqui o contorno também. Então todos os eletrodos aqui vão estar com o dimensional corrigidos 3 décimos menor do que o tamanho nominal. Agora vamos supor que eu queira fazer uma cópia de todos os eletrodos, de toda essa usinagem, com o gap agora de 0,15 milímetros. Então eu vou vir aqui novamente, vou alterar aqui o parâmetro para 0,15, vou dar um OK, e agora, ao invés de atualizar, eu vou fazer uma cópia de todas as estratégias criadas nessa geometria, e agora com um gap de 0,15. Então vou dar um OK aqui, ele vai fazer aqui uma cópia. Então, gerou aqui agora uma cópia de todas as estratégias que eu tinha aqui com gap de 0,3. Exatamente as mesmas estratégias. Agora, aqui com gap de 0,15. Vou jogar aqui para fora também as estratégias de 0,3. Então, exatamente as mesmas estratégias eu tenho aqui para um eletrodo de desbaste, para fazer todos os eletrodos com dimensional para desbaste. E depois aqui na sequência eu tenho as estratégias com o dimensional para acabamento, que é com um gap de 0,15. Então a partir disso é só eu organizar aqui, apagar o que eu não vou utilizar mais, meus desenhos de bloco e as minhas geometrias auxiliares. E agora eu tenho aqui
e as estratégias para usinar os eletrodos de desbaste e aqui os eletrodos de acabamento. Então, trabalhando com templates como esse para automação da programação CAN, você vai ter um ganho expressivo, uma grande redução do tempo de programação CAN. Em algumas situações, em alguns eletrodos com perfis diferentes, talvez você precise fazer alguma redução de raio específica em algum canto ou alguma outra redução no topo. Você pode trabalhar em paralelo com um template como esse. Você pode adicionar novas estratégias, também linkando com o parâmetro do gap. E quando você concluir toda a usinagem, você pode trocar o gap das estratégias normalmente, assim como no template. Então isso vai dar uma redução muito grande no tempo de programação. E trabalhando com um módulo, um pallet como esse, você consegue também ter uma redução muito grande do tempo de fabricação do eletrodo. E esse template também funciona com eletrodos individuais, não somente com usinagem de eletrodos agrupados. Você pode pegar um eletrodo individual e aplicar esse mesmo template, ele vai rodar as mesmas estratégias em cima desse modelo e você pode trocar o gap também desse eletrodo individualmente. Não necessariamente precisa trabalhar com um pallet igual a esse, com vários eletrodos, para poder utilizar de automação de programação CAN. Bom, pessoal, isso aqui foi só um exemplo de automação CAN. Pretendo trazer mais vídeos como esse, com outros tipos de automação, de outras operações, outros tipos de peças também. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas novidades de NCG CAN. E lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o nosso curso Formação de Programadores CAN. É um curso bem completo, do básico ao avançado, onde a gente vai explorar todas as ferramentas e recursos do NCG CAN para usinagens de 3 eixos e de 3+2.